Para os acadêmicos, né, que estão iniciando, para os profissionais recém-formados, de aproveitarem essa oportunidade e estarem, né, fazendo o curso, tendo contato, porque, sem dúvida, é um divisor de águas na formação profissional de vocês. Eu realmente uso essa linha de abordagem dentro dos meus atendimentos e tenho tido muito mais sucesso nos tratamentos. O efeito da técnica é mais duradouro, fazendo com que eles consigam ter essa qualidade de vida por mais tempo e demorarem mais a voltarem com dor. Isso quando voltam. A RMF ela é incrível mesmo. Eu aconselho muito a quem puder conhecer essa técnica, esse protocolo, que é muito bom. Eu sou muito grata de todo o meu coração, vale muito, muito, muito a pena de verdade. Conteúdo riquíssimo. Gratidão e namastê. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Larissa. Eu sou a GG. E estamos aqui hoje juntas para o primeiro workshop da reorganização miofacial. Esse projeto, como eu sempre costumo dizer, ele faz parte de um sonho, um projeto de vida. E nesse workshop a gente tem uma promessa para fazer para vocês. A gente quer que você acrescente 10 minutos no seu atendimento com a RMF e você verá como você conseguirá respostas com relação ao tratamento da dor do seu paciente. Aí você pode me perguntar, Lari, como que você consegue prometer isso para mim? O porquê que a gente consegue prometer isso para vocês? Porque nós estudamos muito para estar aqui hoje dividindo esse material, esse conhecimento com vocês. Temos a GG, 42 anos de prática, uma enciclopédia ambulante, minha amiga querida, mestre em ciências da saúde, pesquisadora hoje com décadas de experiência como docente. E eu fiquei muito tempo trancafiada dentro dos laboratórios, estudando, também tenho experiência em prática clínica, sou mestre em fisioterapia e doutora em ciências da saúde. Então, pessoal, antes de começarmos a parte teórica e o conteúdo desse workshop, que foi preparado com muito carinho para vocês, queria contar um pouquinho da nossa história, né, Lari? Como que nós nos conhecemos. Nós fomos participar como palestrante de um congresso internacional de terapia manual que aconteceu em Camboriú. E eu assisti a palestra da Larissa falando sobre fáscia, e naquela época assim, não tinha muitas pessoas falando sobre fáscia, né? E eu fiquei encantada com o jeito dela dar aula, o que ela falou. Lembro até do exemplo que você deu, que pôs todo mundo de mão dada e foi uma encenação. Ela é muito 10 como professora, né? E depois ela foi fazer o meu mini congresso, né? Workshop. Mini workshop, e também, então, as nossas ideias, as nossas paixões, assim, se alinharam. E aí, ela já estava na faculdade fazendo mestrado, né? E aí, conversando aqui, ela me convenceu que era possível, mesmo na minha idade, já com tantos anos de prática clínica, porém nada de ciência, eu não era nada teórica. Ela me abraçou, me pegou pela mão, me levou para a faculdade, eu me inscrevi e o professor Daniel, que é o orientador também, me conduziu por esses 2 anos que não foram nada fáceis, mas eu aprendi muito, gente, aprendi muito. E vale dizer então que aquele preconceito que eu tinha contra a parte da ciência, né, porque existe, né, meio uma rixa, assim, uma coisa esquisita entre ciência e prática, né, foi muito bom porque isso abriu minha cabeça e viu que as duas coisas precisam andar juntas, né. E aí a Larissa continuou, acabou o doutorado e todo esse conteúdo, então a gente resolveu trazer para dividir com vocês, que vai misturar a parte da ciência, né, as evidências que nós tivemos com os trabalhos, com as pesquisas, e coisas que a gente sempre viu na prática clínica, né? Nós trouxemos isso de uma forma resumida.
né, parceira? Tu se apaixonou por mim naquele dia, né? Mas o meu amor é bem mais antigo, né? Eu sempre costumo dizer, eu já te falei isso diversas vezes, mas eu dava aula, pessoal, na UDESC, né? A minha casa, né? Onde eu iniciei toda a minha carreira, se assim eu posso dizer, como pesquisadora, abraçada lá, né? Pelo meu orientador, professor Gilmar, depois no LANEX, pelo professor Daniel. E lá eu já costumava, dentro da sala de aula eu já costumava dizer, né, que a GG sempre foi uma referência para mim, sempre foi uma referência. E naquele workshop é como se a gente tivesse realmente conseguido fazer com que os nossos amores se encaixassem, né? Então, assim, a gente construiu uma amizade, que é o mais importante, né? Sem sombra de dúvidas, a gente cuida uma da outra. E esse conteúdo que a gente está trazendo para vocês é resultado da expertise, tanto teórica e prática dela, quanto minha, né? Teórica e prática também. Então, eu costumo dizer que, imagina a emoção que é para mim hoje ter o meu ídolo sentado do meu lado e dividindo. Porque essa é a verdade, não tem? Porque é isso, né? A pessoa que você quer ser quando você crescer. E ela é a pessoa que eu quero ser quando eu crescer. Então, muito obrigada, viu? Então, a gente segue, a gente criou a reorganização miofacial para vocês. A reorganização miofacial, gente, hoje eu tô aqui sentada e estamos a GG e eu representando, só que vocês imaginem que tem um mundo, né, GG, de pessoas que tornaram possível a gente estar aqui hoje, né? Então, só aqui nos bastidores, né, a gente tem a família que a gente construiu da reorganização miofacial, a gente tem, nossa, inúmeras pessoas assim. Então, realmente a gente está trazendo um projeto da nossa vida, como eu comentei, né? Para mim é o projeto da minha vida. Então, eu passei 10 anos dentro dos laboratórios estudando para hoje poder chegar. Daí muita gente me pergunta assim, Lari, mas o porquê que você não lançou nada antes, né? A gente não fez um curso antes, porque eu precisava ter respostas dentro do meio científico para hoje poder chegar para vocês. E hoje eu posso. Esse era o meu objetivo de vida. Hoje eu posso chegar para vocês e falar assim, é uma prática baseada em evidência e na nossa experiência clínica. Bom, pessoal, agora, né, coube a mim responder uma questão que eu confesso que ela me feita com muita frequência. Como que surgiu a reorganização miofacial? O porquê chamar de reorganização miofacial? O que tem, né, essa metodologia, enfim, vamos chamar de metodologia diferente das outras técnicas que já trabalham, que já são direcionadas para o sistema facial. Bom, eu me formei no ano de 2004 em fisioterapia e sempre eu me apaixonei por trabalhar com as minhas mãos. Então, desde então, sempre foi dentro do consultório, a maca, eu e o meu paciente. Então, essa conexão que o trabalho manual traz com o nosso paciente é algo que sempre foi muito divino para mim, muito especial, e é um trabalho que eu tenho o maior respeito. Infelizmente, ou felizmente, né? Então, a gente tem que agradecer as dificuldades também, que são elas que transformam a gente, né? E são elas que fizeram a Larissa, né, que senta à vossa frente hoje. Eu não tive condição financeira de realizar nenhum curso direcionado para fáscia. Então, o que eu fiz? Eu estudei sozinha, né? Então, eu fui para livros, nunca fui muito do meio digital, né? E hoje estou aqui, né, no mundo digital, para tu ver como, né, a gente pode evoluir também. Procurei em artigos e fui estudar. E muito vem da prática clínica, tá? E o que eu queria? Eu queria entender os efeitos, o porquê que o meu paciente melhorava,
O porquê que o meu paciente rapidamente sentia alívio de dor, o porquê que o meu paciente tinha aquela reação, eu precisava entender isso. Então eu fui o quê? Eu fui para o mundo da pesquisa também. Então, nesses 10 anos como pesquisadora e nesses 17 anos como fisioterapeuta clínica, eu trago, né, nesse tempo, essa bagagem para hoje trazer para vocês a reorganização miofascial. O nome, né, reorganização miofascial, ele foi tecido pelo meu querido, né, o primeiro que me apresentou o mundo da fáscia, o José Roberto Prado Júnior, a qual eu sou imensamente agradecida. Então, eu falei, Zé, vamos chamar de reorganização miofascial. Por que reorganização? Porque no meu entendimento, tocando o meu paciente, eu sinto como se a gente reorganizasse essa estrutura novamente, como se a gente devolvesse função para essa estrutura. Então, por isso que a gente chamou de reorganização miofascial. E o que a reorganização miofascial trouxe de diferente para mim, fisioterapeuta? Na verdade, tudo. É o que eu costumo dizer, assim, os trabalhos voltados para a fáscia não são a cura do câncer, eu sempre digo, mas você não tem como ser um profissional, um fisioterapeuta, sem olhar para a fáscia. Porque eu não tenho como chegar para o meu paciente e falar, tira a fáscia, eu vou tratar só a parte musculoesquelética e não vou tratar o sistema facial. E o mundo hoje entende melhor, com a graça de Deus, o quanto esse sistema é importante. É só ele? Não é só ele, mas ele é uma carta coringa para o teu tratamento. Bom, pessoal, então isso é um pouquinho, né, da história da reorganização miofascial, que com o passar ali do curso, né, e tudo mais, a gente com certeza vai dividir um pouquinho a mais com vocês. Espero que vocês se identifiquem, né? Eu fico aguardando essa conexão com vocês e que a gente possa sempre manter o objetivo principal, que é o quê? Ajudar as pessoas. Muito obrigada. Vamos lá então, pessoal. A RMF é uma técnica que é aplicada sobre o tecido facial. É uma técnica direcionada justamente para esse tecido. Então é fundamental que vocês saibam muito, e a base desse conhecimento é o conhecimento anatômico do tecido facial que eu vou passar para vocês agora, tá? E a gente vai falar também sobre o sistema facial, que é diferente de fáscia. O sistema facial engloba a fáscia. Vamos lá então. Nessas duas imagens, que são do livro de anatomia da Carla Stecco, a gente já consegue visualizar a fáscia de que eu estou falando, né? A fáscia que vai receber o tratamento, que na verdade são duas fáscias, tá? Observem que no desenho da direita, na figura da direita, a Carla, com uma pinça, levanta duas faixas de tecido, né? Daí vem o nome fáscia, que é faixa em latim. Então, ela levanta duas faixas de tecido, uma um pouquinho mais transparente, que é a fáscia superficial, e outra, vocês veem que ela é mais rígida, que é a fáscia profunda. Esse tecido, ele é um tecido conjuntivo, um tipo de tecido conjuntivo, sendo que a fáscia superficial é um tecido conjuntivo frouxo e a fáscia profunda um tecido conjuntivo denso. E anatomicamente, elas estão colocadas logo abaixo da pele. Então, esse diagrama que vocês estão vendo aqui, que é um corte transversal, dá pra gente ver de fora para dentro a pele, depois a gente vê um tecido adiposo, e aí a fáscia superficial é como se fosse um piso para esse tecido adiposo. Abaixo da superficial tem um outro tecido adiposo um pouquinho mais fininho, que tem função diferente do anterior. E abaixo desse tecido adiposo menor, a gente tem a fáscia profunda, né? Como se fosse andares de um prédio, tá? E a fáscia profunda, ela está colada, né, na fáscia epimisial, que é a fáscia que envelopa o músculo,
tá? Isso é só um diagrama para a gente entender a localização anatômica desse tecido. A face superficial é um tipo de tecido conjuntivo frouxo, como eu já havia falado, está logo abaixo da pele, envelopa todo o corpo como se fosse uma roupa, é um tecido tem muito mais elastina do que colágeno, então isso faz com que ele seja muito elástico, mas pouco resistente à tração. Já a profunda é um tipo de tecido conjuntivo denso, que está abaixo da face superficial, que envelopa músculos, envelopa nervos, vasos e veias, tá? E é um tecido conjuntivo que tem muito mais colágeno do que elastina. Então, ele é muito resistente à tração, porém, ele é pouco elástico. Aqui nessa figura, a gente consegue ver a face superficial de duas maneiras, né? Uma, que é a figura da esquerda, que a Carla Esteco puxou novamente esse tecido e separou ele da gordura. Então, a gente vê como é difícil fazer isso, essa separação, porque eles estão colados um no outro, né? E a gente vê que é um tecido, eu diria assim, um tecido fino, tá? Vocês vão ver depois a diferença da fáscia profunda. Na figura da direita, ela mostra pra gente a fáscia abaixo da gordura, um tecido bem fininho, cor-de-rosa, mostra uma artéria perfurando ali, passando por lá. Olhem bem que essa imagem, ela está também colocando em sequência pele, tecido adiposo, face superficial, depois o tecido adiposo novamente, e daí a fáscia profunda, tá? É uma fáscia profunda do glúteo máximo. Então, bem bonita essa imagem. E como ela está logo abaixo da pele, ela reveste também o corpo todo como se fosse uma pele, né? Como se fosse uma segunda pele. E, óbvio, a gordura está em cima dela, então a gente tem uma roupa como essa que vocês estão vendo na foto. Aqui a gente consegue ver a fáscia profunda, que está abaixo da gordura e da superficial, e aí a gente consegue ver que ela tem muito mais fibras de colágeno paralelas e oblíquas, né? Sendo um revestimento muito resistente de proteção para os músculos e para os ossos e outras estruturas do sistema músculo-esquelético. Bem, nesse tecido facial, se a gente olhar a parte biológica desse tecido, a gente vai encontrar inúmeros tipos de células, sendo que o fibroblasto é a principal célula do tecido facial, é ele que cuida da sua manutenção, da sua restauração, da sua remodelagem, né? É ele que secreta colágeno e elastina e outras fibrinas desse tipo, né? Então, ele é uma célula muito importante. A gente também encontra células nervosas, adipócitos, plasmócitos, mastócitos e macrófagos, mostrando que o tecido facial ele está intimamente relacionado com o sistema imunológico, tá? As fibras que são secretadas pelo fibroblasto, elas estão fazendo o papel de estrutura mesmo, né? Vejam na imagem as fibras de colágeno, elastinas, então você tem uma estrutura bem resistente, né? De suporte e de proteção para as células. E esse conjunto estrutural que eu falei, ele está permeado com um fluido viscoso, que é a substância fundamental, que é composta de água, de linfa, de plasma e de moléculas como os glicosaminoglicanos e o ácido hialurônico. E é graças a eles que a gente tem essa consistência viscosa, tá? Que pode ser alterada para mais ou para menos, essa viscosidade pode aumentar ou diminuir, dependendo do pH, dependendo do aquecimento do tecido. Isso vocês vão ver que quando a gente coloca a mão para fazer a técnica, com o passar do tempo, o tecido vai amolecendo. Isso porque esse fluido viscoso começa a se tornar menos viscoso. As moléculas se separam, se quebram, né? E momentaneamente a gente tem um tecido mais macio.
O que é importante ressaltar aqui é que essa parte fibrosa, né, composta pelo colágeno, pela elastina, pela fibrina, essa estrutura fibrosa, ela está em todo o corpo. A gente tem um esqueleto fibroso que sustenta o nosso corpo, que dá a forma para o nosso corpo, né? Então, olhem para essa figura da esquerda, essa é a mesma figura que eu mostrei para vocês na classificação anatômica, onde a gente tinha andares, né? Pele, gordura, fáscia de novo, depois a gente tinha músculo. É mesmo desenho, só que foi extraído desse desenho as células. Então, o que sobrou foi um esqueleto fibroso, tá? E esse esqueleto fibroso, ele está por tudo e não tem separação. Então, na segunda figura, vocês vão ver um esqueleto fibroso de uma coxa, né? Sem as células musculares. Na terceira figura, vocês vão ver um esqueleto fibroso de um nervo. E dá para ver bem que é um esqueleto fibroso e que vai além da parte interna do nervo, mas por fora também. E na última figura, na quarta figura, a gente tem uma célula que está presa, né, por fibras de colágeno, por estruturas que são fibrosas também. E dentro dela a gente tem um esqueleto fibroso que é o citoesqueleto, né? Então, a importância dessas fibras para o nosso corpo, em termos de estrutura, é fundamental. E é esse esqueleto fibroso que os pesquisadores de fáscia hoje chamam de sistema facial. Então, a definição, por consenso, atualmente, de sistema facial é que ele consiste em um contínuo tridimensional, como vocês estão vendo aí nas figuras, de fibras frouxas e densas, que permeia o corpo, incorpora elementos como tecidos adiposos, adventícios, neurovasculares, aponeuroses, fáscia superficial e profunda. Então, vejam que a fáscia superficial e profunda faz parte do sistema facial, ela não é o sistema facial. Epineuro, cápsulas articulares, ligamentos, membranas, meninges, expansões miofaciais, periósteo, retináculos, septos, tendões, vísceras, e todo o tecido conectivo intra e intermuscular, incluindo endo, peri e epimísio, tá? Então, guardem bem isso. Nós temos um sistema facial que é um esqueleto fibroso, ele é tridimensional e é contínuo, não tem separação. Esse esqueleto fibroso, juntamente com seu fluido viscoso, com as células, né? Ele pode, por vezes, estar desidratado, estar alterado, perder a elasticidade e dar uma sensação de aperto para o corpo, tá? E uma rigidez. Muito bem, pessoal. Vamos então à aula seguinte. Bem, pessoal, eu quero falar para vocês agora um pouquinho do papel da fáscia na estabilidade da estrutura humana e no movimento humano. Eu vou mostrar para vocês 4 estruturas que desafiam a gravidade. A primeira delas é esse modelo de ponte que a gente vê com frequência nas principais cidades do mundo, né? E que, curiosamente, não tem colunas, né, dando suporte para a ponta e fica esse vão imenso embaixo. E o que mantém essa ponte suspensa são essas estacas que estão em cima, amarradas por cabos de aço que tem uma certa flexibilidade, uma certa elasticidade, tá? Esse seria o modelo de construção da ponte. Tem uma outra estrutura que é bem curiosa também, que são os domos, né? Os tetos que são feitos por essa amarração de ferro, também cabos, e conseguem ficar suspensos sem nenhum suporte interno, dando aquele espaço interno livre, né? Então, esse também é uma amarração feita por esses 2 elementos. Esse aqui é um robô usado pela NASA nas expedições na Lua e em outros planetas, né?
Ele é feito por pequenos cabos, aliás, essas hastes aí onde vão as câmeras, os sensores, e amarrado também por cabos que são elásticos e que ajustam uma tensão e a estrutura para equilibrada de forma bem estável, né? Notem que esses ferrinhos aí, eles não tocam uns nos outros, eles estão suspensos pela amarração feita por cabos. Isso é muito interessante. E essa escultura, que é uma escultura feita por Kenneth Snelson, né, que é um arquiteto escultor, ele faz esculturas baseado nesse modelo de combinação de elementos rígidos com elementos elásticos, né? Então, aí, mais uma vez, a gente tem essa escultura, chama-se, se não me engano, Torre de Agulhas, tá? Ela é bem alta e todos esses ferrinhos não estão tocando uns nos outros, eles estão suspensos, né? Muito legal, muito interessante. E esse aqui é o Kenneth Snelson, esse fabuloso arquiteto, né, que começou a desenvolver essas esculturas baseado nesse modelo, tá? Ele era aluno de um outro arquiteto e engenheiro também, o Buckminster Fuller, que aí, quando o Kenneth, isso que conta as histórias, né? Quando o Kenneth começou a fazer essas pequenas esculturas, mostrou o modelo para o professor rapidamente patenteou isso como sendo um modelo com o nome de tensegridade, tá? Tensegridade, se a gente cortar essa palavra no meio, a gente vai ter integridade de tensões, ou tensão íntegra. E o X da questão, né, o segredo desse modelo matemático lógico, o tamanho das estruturas matematicamente calculadas, mas a combinação de cargas de compressão com cargas de tração, né? Então, o elemento rígido, que seria o bastão, a estaca, ele traciona o elemento elástico. Por sua vez, o elemento elástico comprime o elemento rígido. E vai se combinando esse trabalho e você tem uma estrutura de tensegridade com completa estabilidade e muita resistência. Legal, né? E tudo isso, por que eu estou contando isso para vocês? Porque já há alguns anos, esse pesquisador, o Donald Ingber, é um biólogo pesquisador, né? Ele está tentando usar esse modelo para explicar a estabilidade biológica das nossas células, né? Então, ele diz nesse modelo dele, nessa teoria dele, que as células, as moléculas todas fazem essa combinação de compressão e tração e, por isso, a célula é estável, né? E mantém o seu espaço interno preservado, assim como todas as outras estruturas biológicas, né? Esse outro pesquisador, o Steven Levin, que é um fisioterapeuta, ele está trazendo esse modelo para a biomecânica e tentando explicar que o nosso corpo não é um modelo compressivo, que as vértebras não estão empilhadas uma sobre a outra e por isso que elas param verticais, né? Que o fêmur não está apoiado em cima da tíbia e por isso que tudo ali fica estável, né? Porque não faz muito sentido. Então, o trabalho todo dele é explicar os nossos movimentos e a nossa estabilidade pelo modelo de tensegridade. Por enquanto é um modelo, é uma teoria, pode ser que isso seja falseado posteriormente, vão surgir outros modelos, mas é interessante, né? Parece que faz sentido, né? No caso do corpo humano, nós temos estruturas rígidas como os ossos, né? Que tracionam os tecidos macios, né? As fáscias, o tecido conjuntivo principalmente, e com isso dá uma combinação de tensão que mantém a gente em pé com estabilidade e bastante resistência. Lógico que não é só isso, tem outros elementos envolvidos,
Mas a pergunta que fica é, e durante o movimento? Essa estabilidade continua devido à tensegridade? Sim, mas não só isso. A gente tem que colocar nessa equação o movimento, a responsabilidade do movimento é toda do sistema nervoso periférico, né? Mas a gente sabe que as terminações nervosas estão na fáscia, lá na periferia, não só as terminações nervosas, mas os mecanorreceptores. Então a gente tem um tecido ricamente inervado e também com muitos sensores de tato, de pressão, de calor, né? De posição. Então, esses dois sistemas, o sistema facial e o sistema nosso motor, o sistema nervoso central, trabalham em conjunto para gerar movimento. E aí, fiz uma sequenciazinha aqui, né? A gente sabe que nós temos um tônus de base. Quando a gente resolve fazer um movimento, quando a gente vai fazer um movimento, tem uma preparação, primeiro uma intenção de fazer o movimento, um planejamento todo sensorial, né, que é feito graças às informações que vêm lá da fáscia, dos sensores, dos mecanorreceptores. Então, o cérebro rapidamente sabe a distância que você está de uma porta, sabe se está quente, se está frio, sabe como é que você está se sentindo, tudo isso através desses sensores lá na fáscia, tá? Aí acontece um planejamento, o corpo se antecipa, tem uma atitude antecipatória, preparação para o movimento, e aí durante o movimento a fáscia entra nessa equação novamente, né? Porque a transmissão de força da contração dos músculos, ela acontece pela fáscia, né? Então, a gente tem os músculos, eles não trabalham durante o movimento de forma isolada. Você tem uma contração, por exemplo, num salto, você tem a contração da panturrilha, que é transmitida para outras cadeias de fáscia, né? Formando as cadeias cinéticas faciais, e aí o movimento ele acontece com mais potência. Tá? E aí, de novo, você tem todo um feedback do ambiente vindo pelas fáscias, né, pelos sensores, para ajustar esse movimento. Então, é bem complexo. Eu tentei simplificar, né? Mas, assim, o importante é saber que sistema nervoso, motor, ele trabalha em conjunto com a fáscia, para vocês verem a importância desse tecido. Vamos deixar aqui para vocês uma sugestão de leitura, esses 4 livros que nós escolhemos aqui, um do David Lesondak, que é Fáscia, o que é e para que serve. É uma leitura bem gostosa, bem simples, tá? Ele usa muito exemplo e fica fácil de entender. A disfunção facial, do Léon Chateau, é uma leitura um pouquinho mais aprofundada, mas ele aborda totalmente todas as características desse tecido. O Atlas da Carla Stecco, que é sensacional, são as imagens que eu mostrei para vocês. E os trilhos anatômicos do Tom Myers, que fala sobre essas cadeias cinéticas, cadeias faciais durante o movimento. Então, tem bastante coisinha legal aí para vocês lerem, tá? E quero também trazer aqui para vocês alguns cuidados que a fáscia gosta, que a gente pode estar fazendo isso de uma forma mais permanente, mais regular, para cuidar desse tecido, né? Então, primeira coisa é a alimentação. Uma má nutrição e hábitos sedentários enfraquece todos os tecidos conectivos do corpo, enrijecendo-os e acelerando consideravelmente seu envelhecimento biológico, mesmo em adulto jovem. Então, alimentem-se bem. O que é isso que tu tá comendo? Salada. Você gosta de salada? Sim. Então come. Delícia? Uhum. Muito delícia? Uhum. Come o resto. Abre o bocão pra mamãe ver o que tem lá dentro. Ah, nham, 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 nham. Olha pra cá, dá um beijo.
Hidratação, né? Beber bastante água, isso já é muito popular e conhecido. A gente tem que beber em torno de 3 litros de água por dia, a Fáscia gosta também. A atividade física é fundamental, uma regularidade na atividade física. A gente sugere uma caminhada de 30 minutos, 3 vezes por semana pelo menos. E respiração, né? Não a respiração cotidiana, mas parar, dedicar 10 minutos do seu tempo para deitar e fazer uma respiração guiada, né? Que vai ter uma ação importante no sistema nervoso autonômico e vai regular a tensão, a hidratação, a saúde desse tecido, né? Então, a sugestão é 3 segundos para inspiração, 3 segundos de apneia e 6 segundos para expiração. Sempre expirar o dobro do que inspira. E espreguicem-se de manhã antes de levantar da cama. Espreguiçar faz muito bem para o corpo e para a fáscia. Carinho, toque, pode ser uma massagem, pode ser um carinho de um companheiro, de uma companheira, um abraço de um filho, tudo isso está valendo e é super saudável para o tecido facial, porque ele é um tecido emotivo, vamos dizer assim, ele é muito inervado, tem muito a ver com a parte emocional. Isso, enriqueça seus dias com momentos de felicidade. E é isso aí, pessoal. Gratidão, espero que vocês tenham gostado dessa parte teórica. Aproveitem isso, vocês fazem parte do nosso grupo, vocês têm acesso direto, podem ouvir as aulas novamente, quantas vezes vocês quiserem, tá? E a nossa equipe está sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. Um abraço. Então, pessoal, agora eu tenho a satisfação de dividir com vocês, na verdade, o primeiro protocolo da reorganização miofacial. Então, ele tem uma história linda. Esse protocolo ele foi desenvolvido entre os anos de 2016, 17 e 18, eu não me lembro bem a data precisa. Eu fiz ele com todo o amor para uma aluna muito especial, a Maiane, que realizou a sua dissertação de mestrado lá na UDESC, em Florianópolis, em indivíduos portadores de cervicalgia inespecífica. E a partir disso, esse protocolo, ele ganhou 2 publicações científicas. Então, a gente tem uma publicação no ano de 2018, onde lá vocês vão encontrar ele em detalhes, como é realizado. Em 2022, uma publicação recente agora. E além disso, esse protocolo ele já foi para 3 COBRAFs, 1 COBRAFITO, um congresso internacional de fisioterapia que foi realizado em Genebra no ano de 2019 e um simpósio internacional de terapia manual. Então ele é um protocolo que ele tem uma boa base clínica, porque nós utilizamos no nosso consultório. Além disso, nós ensinamos os nossos alunos a realizar e eles têm resultados incríveis. E ele já foi testado cientificamente. E agora nós estamos caminhando, tá no forno, a nossa 3ª publicação. Então estamos nós lá, ó, respondendo os revisores para mais uma tentativa de levar ciência para a clínica. Então, ele é um protocolo onde a gente vai priorizar as cargas mecânicas, que isso é o coração da RMF, e o tempo, onde a gente vai estar realizando ele num tempo mais ou menos de 10 a 12 minutos. É um protocolo que a gente quer que você acrescente no seu processo de reabilitação, seja ele incluído por apenas exercícios, por cinesioterapia, por eletroterapia, o seu tratamento para essa população de cervicalgia inespecífica, seja você osteopata, quiroprata. A gente quer que você pegue esse protocolo e acrescente no seu processo de reabilitação. E depois conta pra gente os resultados,
porque a gente garante, pessoal, que vocês vão ter resultados positivos se vocês aplicarem ele corretamente. Então é isso que nós vamos dividir hoje com vocês. Então não esqueça que a princípio esse protocolo ele foi desenvolvido para pacientes com cervicalgia inespecífica, aquela população que tem dor no pescoço, principalmente direcionado para todo o tecido facial, toda a trama facial, a malha facial que envolve o músculo trapézio. Então, ele é dividido em alguns momentos. Lembre-se sempre, dentro da RMF, cada manobra que eu vou passar para vocês, vocês vão realizar por pelo menos 1 minuto e 30, tá? Porque esse vai ser mais ou menos o tempo que o tecido demora para se adaptar à sua mão. Então, você vai somar esse tempo e realizar entre 10 a 12 minutos. Então, vamos lá. A primeira manobra, ela constitui na preparação do tecido. Então, a gente vai relembrar anatomicamente onde se localiza o músculo trapézio. Esse músculo trapézio com suas fibras que sobem, as suas fibras transversas e as fibras que estão ligadas ao occipito, ele é constituído por uma trama, uma malha facial que vai desde a face superficial até a face profunda muito rica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar dar mais liberdade para esse músculo trabalhar, a gente vai dar mais liberdade para esse tecido facial. E claro, a gente não vai descartar todas as propriedades estruturais incríveis, todas as células, todos os mecanismos endógenos de controle da dor que estão envolvidos, que estão dentro desse tecido que a gente vai estar por meio das nossas mãos e do exercício modulando, tá bem? Então, inicialmente é só uma preparação, então a gente vai mais ou menos na altura de T12, tá, pessoal? Então, se a gente seguir aqui a borda lateral da escápula, a gente vai ter mais ou menos o nível de T12. Então, com esses nossos 2 dedos, a gente vai primeiramente nos conectar com o tecido do paciente, tá bem? Então, a gente só realiza uma pressão suave, sentindo esse tecido. Depois, a gente vai deslizar, ó, mas não é pele, a gente tá frisando aquela camada lá entre a face superficial e a face profunda. Então, a gente vai se conectar e realizar, ó, joga o nosso corpo para trás, sem perder a coaptação dos dedos e realizar um deslizamento em todo o trajeto desse músculo, tá? Então, a gente pode estar realizando isso por pelo menos 7 vezes, tá bem? Então, para realmente a gente fazer a preparação, tá? Depois, a gente vai pedir para o nosso paciente virar de decúbito dorsal, barriga para cima. Paciente, por gentileza. Isso, pode vir mais para cá. Vamos deixar ele bem confortável na maca, tá? E vamos utilizar esses 6 dedos. Aqui, ó, olha só, mágico, pega bem onde eu coloco a minha mão aqui, querido. Ó. Então, eu vou colocar a minha mão bem na base do osso occipital. Então, eu tenho o osso occipital. Rian, dá uma força aqui. Segura aqui para eu mostrar. Ó, então vamos chamar o Zé aqui para ficar mais fácil, tá? Então, olha lá, segura aqui, queridão, ó, isso. Então, olha só, fica mais fácil, né? Então, eu vou colocar esses meus 6 dedos abraçando a base occipital do meu paciente. Num primeiro momento, eu só vou deixar a gravidade agir. Então, eu vou deixar os meus dedos se adaptarem a esse tecido, ganharem espaço. Posteriormente, eu vou jogar o meu vetor de força obliquamente a 45 graus na direção do centro do corpo do meu paciente. Então, eu vou pegar, vou captar bem esse espaço
entre o suboccipital e a nossa primeira vértebra da coluna cervical, tá bem? Então eu vou jogar essa pressão. Depois que eu ganhei espaço nessa região, o que é ganhar espaço? Eu senti que o tecido cedeu à minha mão, aí eu vou começar o processo de cisalhamento. Qual é o processo? Obrigada, Rian. Qual é o processo de cisalhamento? Eu vou simplesmente direcionar a minha carga mecânica para um lado e para o outro, vagarosamente. Então, como se eu direcionasse para o ombro direito e para o ombro esquerdo. Então, olha lá. Abracei. Mostrei aqui, mágico. Espero ganhar espaço. O paciente aqui, no início, ele vai ficar um pouco... ele vai, sabe, ficar com dificuldade, um pouco tenso, talvez até apresente dor, é muito comum em pacientes com cervicalgia inespecífica. E depois eu vou direcionando o meu vetor entre suboccipital e a primeira vértebra cervical, lembram? Então é normal, ó, o queixo do meu paciente ele vai dar uma levantada conforme eu for ganhando espaço. Eu não utilizo força, pessoal, eu só vou direcionando o meu vetor de força conforme o meu paciente ele vai cedendo, pois afinal a RMF é uma carga sustentada, tá bem? Depois eu inicio o meu processo de cisalhamento, como se fosse para o meu ombro direito e esquerdo. Vocês não estão vendo os meus dedos mexerem, mas você está sentindo o paciente? Porque quando eu atinjo a camada entre a fáscia superficial e a fáscia profunda, eu consigo direcionar a minha carga mecânica para aquela região especificamente. Aí eu não mexo pele, tá? Isso é muito importante na RMF. Depois, volto vagarosamente. Meu paciente vai virar de decúbito lateral. Vamos lá. O posicionamento é muito importante. Então, o meu paciente ele vai ficar de conchinha. Eu vou colocar ele bem confortável. Eu peço para ele apoiar a cabeça aqui no braço dele, tá bem? Então, cuidados que a gente tem que ter. O nosso paciente ele vai tentar fazer isso e não pode, tá? Então, eu vou, ó, posicionar o meu paciente adequadamente. Outro erro, o meu paciente pode fazer isso com a cabeça. Então, eu tento posicionar ele onde ele tenha uma alavanca mecânica que ele fique relaxado. Se o meu paciente for grandão como o Luiz aqui, tiver uma distância muito grande entre um ombro e outro, além do braço, né, dele se posicionar no membro superior dele, a gente vai precisar usar um travesseirinho também, porque senão ele vai ficar com o pescoço realizando uma flexão, e isso não é bom, porque daí se a gente realiza a carga mecânica num tecido que está estendido, a gente vai perder todo o nosso objetivo dentro da RMF. Aqui a gente não vai utilizar a ponta dos nossos dedos, a gente vai utilizar a nossa mão em punho. Então cuidado para você, fisioterapeuta, se proteger. Não deixem o punho dessa forma. Então sempre, ó, posição neutra. Então esse vai ser a base da nossa aplicação. Então um conselho que eu dou para vocês, vem aqui mágico para vocês verem direitinho. Então, eu vou apoiar o meu cotovelo aqui no meu quadril. Eu vou trazer, ó, esse tecido, porque lembrem, eu nunca aplico a RMF num tecido que está estendido, esticado. Então, eu vou trazer. A direção agora vai ser para essas fibras transversas do trapézio. Então, primeiramente, ó, eu vou deixar o tecido do paciente se adaptar à minha mão em punho. Agora, a minha carga, que está sendo o meu vetor direcionado lá para o centro do tambor do tórax do Luiz, ó, vai ganhando espaço. Então, conforme o tecido for cedendo, eu vou mantendo essa carga, vou ganhando espaço e depois de um tempo eu começo o processo de cisalhamento. Mais uma vez, vocês não estão vendo a minha mão se mexer,
mas eu estou realizando um movimento em meia-lua de um ombro para outro. Tá sentindo, né, paciente? Então, como que está a minha mão? Eu estou direcionando, olha só, adaptação do pouco tempo que eu fiquei, ó, no tecido. Então, eu estou direcionando a minha mão para o centro do tambor do tórax do Luiz e depois eu vou realizar o cisalhamento como se fosse de um ombro a outro mais uma vez, mas sempre atingindo aquela camada fáscia superficial e fáscia profunda. Eu, claro, tenho que realizar bilateralmente e eu fico mais ou menos nessa, eu aconselho para vocês, fiquem pelo menos 1 minuto e 30, tá? Que é o tempo que você vai ganhar espaço, direcionar o vetor, cisalhar, ganhar um pouco mais de espaço, direcionar o vetor e cisalhar novamente. Agora de decúbito ventral, novamente, Luiz, por gentileza. Ventral, barriga para baixo, meu anjo. Isso, vamos lá. Aí. Agora, a gente vai trabalhar essa borda aqui, né? Essa borda medial da escápula, tá? Aonde a gente vai colocar a nossa mão, eu sempre costumo brincar com os alunos, como se fosse uma asa de borboleta. Então, a gente vai estar trabalhando essa parte das nossas mãos. Vejam que na RMF a gente trabalha ponta de dedos, a gente trabalha mão em punho, a gente trabalha essa parte aqui do nosso dedo, a gente trabalha essa região lateral da nossa mão, a gente trabalha com o nosso antebraço. O importante são as cargas mecânicas, o direcionamento do vetor, tá, pessoal? E o tempo que você vai realizar durante cada aplicação, tá bom? De cada momento dessa técnica. Então, o que eu aconselho para vocês? Posiciona sempre, né? O seu paciente tem que estar bem confortável. Aqui, para você se proteger, fisioterapeuta, adote essa postura na maca. Isso é importante, tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai abraçar, ó. Então, eu vou achar, palpando, toda a escápula do meu paciente e eu vou abraçá-la. Cuidado que a gente tem que ter. O fisioterapeuta, normalmente, ele já quer o quê? Esticar. Ele já quer empurrar. Não é esse o nosso objetivo. A gente está fazendo uma reorganização miofacial. Então, eu venho, abraço e até trago para mim um pouquinho essa estrutura, tá? Depois eu vou aplicar o meu vetor de força, que ele está obliquamente a 45 graus, indo em direção à articulação glenomeral, articulação do ombro do meu paciente, tá? Então, primeiro eu deixo o tecido do paciente permitir que a minha mão ganhe espaço. Depois, eu direciono a minha carga, o meu vetor de força obliquamente lá para a articulação glenomeral e depois eu realizo o cisalhamento. Ó, agora vocês veem a minha mão se movimentar mais um pouquinho, tá? Então eu vou cisalhando dessa forma. Eu realizo sempre bilateralmente. Cuidados que eu tenho que ter, tá, pessoal? O meu paciente, ele vai tentar se proteger no sentido assim, medo, né? Então ele pode fazer o quê? Ele pode realizar uma contração de ombros. Então procure antes de iniciar deixar ele bem relaxado. Se a sua maca não tem esse apoio aqui de antebraço, você deixa o membro superior do seu paciente pendurado mesmo na maca durante a realização. Só não faça com os braços estendidos ao longo do corpo, porque você vai perder essa angulação mecânica da cintura escapular que é necessário durante a aplicabilidade da técnica, tá bem? Agora, barriga para cima novamente, o paciente realmente ele dá uma mexida para lá e para cá durante esse protocolo, tá? Vem um pouquinho mais para trás. E agora, a gente vai realizar
um movimento bem específico para as fibras transversas do trapézio, tá? Então, esse é um movimento de pinça, aonde a gente vai abraçar esse trapézio, tá bem? Que ele já vai ter cedido, né? Essas fibras transversas. A gente vai ter cuidado, né? Para pegar bem essas fibras, ó, bem o ventre dessas fibras transversas. Então, primeiramente, eu só ganho espaço, e depois eu vou realizar o quê? Eu só vou tentar trazer um pouquinho, ó, na minha direção essas fibras. Então, eu vou manter essa pressão. Aqui o que pode acontecer de errado, os meus dedos podem escorregar, não tem problema, você volta e capta novamente, ó, agora o tecido vai cedendo, a gente consegue captar mais. Você capta o tecido, tá, e traz novamente. E falha que você pode cometer é o quê? Beliscar mesmo, esse não é o objetivo, tá? Então, qual é o objetivo da gente ter acrescentado essa técnica, que ela já vem da prática da terapia manual no protocolo das cargas mecânicas da RMF? É para realmente essa estrutura ganhar mais espaço, tá? Durante a realização da movimentação da cintura escapular, tá bem? Depois, vamos sentar a paciente de frente aqui, um pouquinho mais para trás. Importante, ó, o paciente tem que estar confortável, vem com o bumbum um pouquinho mais para trás, sentado nos isquios, tá? Então, a gente vai adotar uma postura onde o paciente fique bem confortável. Aqui agora, além de toda essa movimentação passiva que a gente tem, a gente vai ter o primeiro exercício ativo assistido, tá? Onde a gente vai fechar o protocolo de 10 a 12 minutos. E depois, claro, a GG vai entrar com exercícios complementares, tá bem? Então, o que a gente vai fazer inicialmente? Mostrar o movimento que a gente vai solicitar para o nosso paciente. Então, paciente, quando eu pedir para você, você vai tentar levar o teu queixo no peito, tá bem? Ó, sempre frisem para o paciente que na RMF, nos movimentos ativo assistido, a gente não quer que ele faça todo o ângulo de ADM, né, de amplitude de ADM. A gente quer só que ele realize uma leve movimentação do arco de movimento, não precisa ser total, tá bem? Aqui é importante você se posicionar, eu falo por experiência própria, tá, pessoal? Dessa forma na maca, que assim você fica firme e você, fisioterapeuta, vai se proteger também. Nessa, a gente vai utilizar qual parte da nossa mão? Essa parte aqui, ó, tá? Então, é essa região que a gente vai estar utilizando. E, pessoal, uma curiosidade, quando eu estava montando esse protocolo, que como eu falei para vocês, não foi fácil, né? Então, assim, dentro da fisioterapia, eu confesso para vocês que no começo eu tinha um pouco até de resistência com relação a protocolar. E depois eu entendi o quanto é necessário para a gente realizar pesquisas de qualidade e para a gente ensinar, né, o direcionamento para o nosso aluno para que todo mundo possa usufruir desse conhecimento. E eu ainda estava em formação com ele, né? Acrescentando, pensando, analisando para essa população de cervicalgia específica, para esse músculo trapézio, estudando o tecido facial que está todo envolvido nessa estrutura. E eu fui fazer um workshop com a GG e aprendi essa última manobra aqui que eu acrescentei no protocolo, tá bem? Então vamos lá, pode vir, vem aqui mágico para você ver. Então eu vou fazer, ó, eu vou entrar sempre direcionando ao tambor do tórax, então imagina que é um eixo, ó, como se eu fosse passar um vetor de um lado, um vetor do outro, cruzando, tá bem? Então eu entro nesse tecido, ganho espaço e cruzo. Aqui também eu vou estar tentando, ó, primeiro
estimular bem esse tecido para a gente trabalhar. Como se eu fizesse um descolamento dele, tá, pessoal? Então, ó, eu vou até a sua inserção final, tá? Eu começo aqui sempre, né, da base, mais ou menos aqui na altura de C7 e vou correndo até a sua inserção. E depois eu posso realizar isso por 7 vezes, tá? E depois eu capto esse tecido, olha só, me conectei nele e agora eu peço para o meu paciente realizar a movimentação que eu ensinei para ele anteriormente. Isso, volta, paciente, sem forçar. Ó, eu não perco o que eu ganhei, tá bem? Eu só vou, ó, conduzindo um pouquinho mais para baixo, ó. Sempre com o vetor de força direcionado. Isso, ao centro do tórax do meu paciente. Olha lá. Foi. Vai lá. Isso. Mais uma vez. Isso. Aí. Pessoal, essa parte da manobra você pode realizar também de 3 a 7 vezes. E espero que vocês aproveitem muito e principalmente que o paciente de vocês aproveitem muito esse protocolo, né, Gê, que foi desenvolvido por nós com tanto carinho para vocês. Olá, pessoal, hora dos exercícios, dos movimentos, né? Vou passar para vocês alguns exercícios que podem ser aplicados logo após a execução da manobra da RMF para cervical e pode também ser utilizado em outros momentos. Esses movimentos que eu vou sugerir agora para vocês, eles não estão nos protocolos dos artigos que foram publicados, tá? Mas a gente evoluiu, a gente foi acrescentando coisas e hoje nós vemos a importância que é você finalizar o trabalho da intervenção com a aplicação de movimentos que possam ser úteis para os pacientes fazerem em casa e que também, hoje nós sabemos que o movimento, ele também produz analgesia. Então, se a gente aplicar com esse ritmo e com esse tempo, ele também consegue, ainda mais se somando ao efeito da RMF, um potencial efeito analgésico. Então, vamos lá. Como é cervical, eu separei para nós começarmos com um primeiro trabalho onde esse livro aqui de capa dura vai fazer um trabalho de pressão mecânica, né? Ele vai servir como uma carga mecânica no tecido que recobre a linha curva occipital. E com isso vai favorecer a mobilidade da cervical. Vamos dobrar as duas pernas. Isso. Eu coloquei então esse livrão de capa dura aqui. Pode ser de repente um tijolinho, pode ser até mesmo um livro um pouco mais fino, também dá o mesmo efeito, tá? E eu vou pedir para o meu paciente, pouco a pouco, lentamente e rodando a cabeça para a sua esquerda, bem devagar e sentindo cada pedacinho do occipital, né, da linha curva, que vai passando pelo livro. Se você perceber, Luiz, que tem algum pontinho mais sensível, mais doloridinho, pode parar sobre ele e ficar um pouco. E aí vai. Bem devagar. Então, isso aqui é muito fácil do paciente repetir em casa, tá? E ele relaxa, distensiona a musculatura da cervical e dos subnucais, né, que estão ali nessa região do occipital. Isso. E você pode pedir para o paciente fazer isso por 1 minuto e meio, tá? Esse tempo é um tempo meio mágico, vocês vão ver que sempre a gente fala de 1 minuto e meio, né? Que é o mínimo que você deve fazer uma descarga mecânica, uma deformação no tecido conjuntivo para ter uma resposta. Tá bom? Então seria esse o primeiro movimento. Aí eu parei,
Eu vou retirar esse livro, pode abaixar. Vou pedir para o paciente soltar as pernas, relaxar um pouquinho e sentir o efeito do trabalho que ele recebeu nesse momento, né? Então eu deixo ele um pouquinho com ele mesmo, tá? E aí vou para o segundo momento. No segundo momento eu optei, como a gente está falando de trapézio, a gente está falando de paravertebrais da cervical e da dorsal alta, então eu optei por colocar 2 bolinhas de tênis, peço para ele flexionar os joelhos novamente, tá? E eu vou colocar uma bolinha de cada lado, embaixo do trapézio, fibras altas, bem nessa transição da cervical baixa, tá? Com o ombro. E desse outro lado, mesma coisa. Isso. O que vocês têm que estar atentos é para que a bolinha não esteja embaixo de protuberância óssea, né? Embaixo de vértebra, embaixo de qualquer parte óssea que pode daí sentir dor, causar dor e causar tensão. Então aqui está no trapézio. Você vai fazer agora um retângulo aqui com os antebraços. Então olha que legal, aqui a gente tem um retângulo. Pede para o paciente relaxe os ombros. Ok. E esse retângulo vai ser deformado, tá? Indo com o cotovelo lá para o lado esquerdo. E olha que legal, pessoal. A bolinha está fixa embaixo do trapézio, tá? O movimento faz com que haja uma deformação desse tecido, do tecido facial, né? Da pele também. E isso vai gerando estímulos, né? Então, é o cisalhamento que a gente fala tanto, a conversa com as células através de uma deformação mecânica. E olha como o peso faz com que deforme esse trapézio, né? E é gostoso, né, Luiz? Isso. Então, eu posso fazer aqui várias vezes, indo para um lado para o outro, bem devagar. Isso. Como nesse momento eu estou pensando em complementar o trabalho da Larissa, eu estou pensando em analgesia, em diminuição da tensão, em ganho de mobilidade, eu não dou nenhum tipo de movimento vigoroso, tá? Vou pedir para ele agora ir para lá. E a somatória dessas deformações no trapézio está gerando informação e está tendo resposta modulatória de dor através do sistema nervoso, ó. Por isso que é tão importante que o paciente continue fazendo o trabalho em casa. Isso, vou mostrar algumas variações aqui, ó. Essa é uma. Fazer também o 8 deitado aqui é bem bacana, ó. Que provoca um cisalhamento maior ainda. Inverte o sentido. E uma dica, pessoal, quando vocês estiverem ministrando exercício, o fato de vocês darem um comando que exige atenção, então eu mandei inverter aqui o sentido do movimento, daí eu mando parar, aí eu peço alguma respiração, tudo isso faz com que a atenção do paciente esteja o tempo todo no que ele está fazendo. Isso também colabora para a modulação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Aí tá bom. Isso, e tudo converge para o mesmo objetivo. Um outro jeito também, com a bolinha aqui ainda, eu posso pedir a elevação do braço em pilão, ó. Ele cresce, e aí ele relaxa. Tá? E aí vai da minha criatividade, eu posso usar os 2 braços, um braço só. Eu posso pedir movimentos circulares também, ó, que eles vão acabar cisalhando o tecido lá que está sobre a bolinha. Um braço, o outro, tá? E o W, que eu sou fã desse W aqui, ó. Dedinho para cima, e aí vai.
bem pertinho da mesa o cotovelo, tá? E vem espremendo esse cotovelo aqui na cintura, que olha, alonga o trapézio, né? Isso. Isso. Perfeito. Tá bom? Então, todas essas sugestões de movimento são bem-vindas. Depois eu retiro, peço para o paciente soltar as pernas, ficar um pouquinho com ele mesmo, relaxar. Tudo bem, Luiz? Sente diferença? Solicitar para o paciente um feedback do que ele está sentando é, na verdade, chamar para o trabalho os interoceptores, tá? Os interoceptores são células nervosas, terminações nervosas, que estão presentes no sistema facial e que nos informam o tempo todo como eu me sinto, como eu estou me sentindo, né? E isso precisa treinar, precisa aguçar, porque isso também nos protege e nos informa quando eu não estou bem, quando eu preciso ir tomar água, por exemplo, quando eu preciso me alongar e por aí vai. Então, inclui tudo isso no seu plano de trabalho, tá? Movimentos lentos, com comando complexo, tá? Variado e que exige a atenção e a interioridade do paciente com ele mesmo. Tudo bem? Muito bom. Vamos para o próximo. Uma outra modalidade de trabalho como essa, que eu gosto bastante, é pedir para o paciente tampar a narina esquerda com o dedo médio esquerdo, cotovelo na cama, tá? Então, isso aqui, ó, já alonga o trapézio, tá? Não só o trapézio, né? Peitoral, escaleno, platisma, mas alonga aqui o nosso trapézio superior. Dobra as pernas. Então, eu coloco uma bolinha na ponta dos dedos, peço ao meu paciente inspirar com a narina esquerda tampada, então ele vai inspirar somente com a narina direita, e na expiração ele vai empurrar a bolinha em direção ao calcanhar dele, e mantém quando acabar o ar. Inspira novamente, na próxima expiração, caminha mais um pouco, alongando mais um pouquinho esse trapézio. E faz isso 3 vezes. 3 respirações, sendo que a cada expiração, ele vai empurrar a bolinha de encontro ao calcanhar. Terminado, relaxa, vira a cabeça para o ponto neutro, isso. E aí, dá para ver como isso muda, né? Abre essa região. Vamos do outro lado, virou. Isso. Inspira. Na expiração, empurra a bolinha lá em direção ao calcanhar. Mantém. Inspira novamente. Na expiração, mais um pouquinho de crescimento. E aí, última vez, inspira. E expira alongando. Isso, e aí relaxa, volta a cabeça para o ponto médio, solta as pernas, isso. Não necessariamente vocês vão usar tudo que eu estou passando hoje, tá? Dependendo do tempo que tem na sessão, você faz 2 para complementar, faz 3, na próxima sessão ensina um diferente, tá? E à medida do possível, nós aqui, eu e a Larissa, vamos estar sempre filmando tanto manobras como exercícios, maneiras diferentes de execução desse trabalho da RMF. Agora eu vou entrar numa fase um pouquinho mais de mobilidade, né? Eu vou pedir para você ficar na posição de gato, de 4 apoios. Então, vê que eu saio de uma posição muito passiva do paciente, né? Que ele está deitado, de boa, só relaxando. Então, aqui ele já vai ter que começar a dar conta para lidar com a gravidade, né? Com a posição. E eu vou pedir para ele tocar a testa na cama aqui, ó. Isso. Como se fosse virar de cambalhota, tá? Então, ele vai começar
como se fosse virar de cambalhota, e ele vai indo sobre o crânio dele, olha, isso, até sentir que alonga bem essa região aqui, ó, tá? Alongou, 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 volta. Isso. E aí repete algumas vezes. Pode fazer 7 vezes, Luiz. Isso. Se quiser, pode levar os joelhos um pouco mais à frente, que eu acho que dá. Aí. E vai. Isso. Põe o queixo no peito, alonga, alonga. Isso mesmo. Muito bom. Excelente. Filma daqui, Mágico, para você ver como isso aqui vai, as vértebras vão fletindo, ó. Isso, ó. Encolheu, estendeu e agora fletiu. Isso. Isso é muito bom. Acho que tá bom, Luiz. Pode deitar na posição da esfinge agora. Isso. Então, só dele manter essa posição, ele já está ativando os paravertebrais, né? E o transverso espinhal, ó. Tá? Vamos um pouquinho mais aqui. Isso, assim. Um pouquinho mais alto. Aí você vai levar o queixo lá no ombro direito, ó, ele dá uma raspadinha lá. Isso. E na verdade o que ele está fazendo com a cervical dele é um movimento em 8. Isso, isso. Olha o que isso provoca de movimento aqui na cervical alta e baixa. E é um movimento que chega até a dorsal. Isso, bem devagar. Ótimo. Ok, pode ir parando. Isso, e pode sentar. Depois desse conteúdo lindo que a gente compartilhou com vocês, esse é o máximo que nós podemos passar nesse espaço de tempo. Afinal, esse espaço de tempo ele é limitado. Se fosse para nós passarmos toda a RMF, nós ficaríamos aqui por meses. Então, nós temos uma oportunidade para você que quer mais. Mas antes da Larissa passar essa oportunidade para vocês, deixa eu dizer que eu tenho 40 anos de prática clínica com técnicas miofaciais. E eu posso afirmar que esse conteúdo vai ser um divisor de águas na sua vida profissional. As manobras e os protocolos que foram desenvolvidos são de aplicabilidade segura e de fácil aprendizagem. Queria eu ter aprendido dessa forma há 40 anos. Nós vamos encurtar o seu caminho. Diga para mim, você já não ficou frustrado muitas vezes, pois os pacientes chegam e vão embora com dor? Eu também, e sei exatamente o que você sente. Mas agora, com a RMF, uma técnica que visa também a analgesia, nós vamos ensinar você a solução desse problema. Além das manobras, você vai aprender exercícios que também são analgésicos e complementam o trabalho das manobras e servem para você orientar os seus pacientes pensando em autoeficácia, né? Autocuidado. Agora sim, Lari, conta para eles a oportunidade. O que queremos apresentar para vocês hoje é o nosso curso online, o curso da reorganização miofacial. Esse conteúdo que vamos disponibilizar, ele vem de anos de prática clínica e de pesquisas científicas. E escolhemos esse formato online, né, GG, para se tornar acessível a todos. Porque, pessoal, nós acreditamos realmente que esse conteúdo irá tornar você um profissional mais qualificado, com mais resultados, com mais valor no mercado. Nós acreditamos realmente nisso. Nós garantimos isso para você. E vocês podem perguntar, o que tem no nosso curso?
Então, o nosso curso, ele vai incluir aulas práticas, onde GG e eu estaremos com a mão na massa, e as aulas teóricas, elas são ao vivo. Nesse conteúdo, você vai encontrar um grande suporte de material de apoio, um conteúdo com base científica e módulos, onde, primeiramente, nós vamos falar tudo sobre dor, vamos apresentar o mundo da fáscia, módulos que incluirão o tratamento, as intervenções, o entendimento, a avaliação da coluna cervical, coluna lombar, tronco, quadril, membro inferior, crânio, face, além de um grupo no Telegram para você tirar todas as dúvidas conosco. E claro, toda a nossa experiência, né, Gê? Então a gente vai disponibilizar para vocês tudo que a gente estudou, tudo que a gente formou, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente treinou, errou, acertou nesse material. O primeiro ponto que eu tenho que frisar para vocês é que essas vagas ficarão abertas apenas por uma semana. Nas primeiras 48 horas, a gente vai ter um desconto de R$500, tudo isso no valor de 12 vezes de R$ 99,60. Pessoal, não percam essa oportunidade, porque depois dessa super promoção, R$500 de desconto, mais uma camiseta da RMF, o valor volta ao normal. Então, a partir dessa quarta-feira, o valor volta para R$ 1.498. Garanta a sua vaga, vem para a família RMF você também. E outro ponto importante que vale a gente frisar é que o nosso curso ele tem um formato diferenciado, onde aos poucos a gente vai disponibilizando os módulos que têm um conteúdo extremamente vasto para você ir estudando, ir aplicando essas técnicas e ir construindo o pensamento voltado para a RMF junto conosco. Depois disso, vocês terão encontros que serão ao vivo conosco, né, GG? Para retirar todas as suas dúvidas. Além disso, nós vamos dar, né, GG, uma garantia de 7 dias. Você vai entrar lá na nossa plataforma, observar o nosso conteúdo, ver como esse conteúdo é disponibilizado, usufruir desse conteúdo, começar a aplicar na sua prática clínica. E se você sentir que não é para você, nós devolvemos o seu dinheiro de volta. Então, nós assumimos completamente o risco. Pessoal, sem sacanagem, eu já vendi carro para fazer curso. Vocês têm aqui a oportunidade de gastar menos que R$100 por mês para um conteúdo incrível, elaborado por duas profissionais experientes como nós. R$100 por mês dá o quê? Menos do que? Menos do que uma pizza, né, gente? Menos do que banho de cachorro no pet shop, gente. Exatamente. E ainda pensa assim, né, Gê? R$100 por mês. Você vai adquirir um conteúdo vasto, como você bem colocou, já vai aplicar, pessoal, porque não é um conteúdo difícil, como tu também colocou, né? Então você já vai aprender, você já vai aplicar no teu consultório, você já vai agregar valor nos seus atendimentos, tudo isso por menos de R$100 por mês. E esse conteúdo, ele ficará disponível por 1 ano. Depois desse 1 ano, se você quiser renovar e ficar mais um tempo com a gente, né, Gê, sairá pela metade do preço. E pessoal, a gente sempre vai atualizando, né, Gê? Porque nós estamos sempre nos atualizando. Então, a cada novo aprendizado que a gente tiver, a cada novo protocolo que a gente formar, a cada novo exercício que a gente acrescentar, a gente vai estar sempre disponibilizando para vocês. Dito tudo isso, você tem então 3 opções. A primeira, ignora tudo isso, toca a sua vida em frente. A segunda, se limita a usar esse conteúdo desse workshop, você já vai ter resultado, mas vai se limitar a isso. E a terceira, compre o curso da RMF e você se torna um profissional diferenciado, um profissional de resultado. E para você que já se decidiu, né, Gê? A gente vai disponibilizar agora o nosso QR Code aqui na tela
e também lá na nossa página do Instagram, o @reorganização-miofacial. Clica lá no nosso link da bio. E agora fiquem com os nossos depoimentos de alunos que já passaram pelo nosso curso, alunos que já fazem parte da família RMF e que já são profissionais diferenciados no mercado de trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho compartilhar com vocês como a reorganização miofacial ela vem impactando na minha trajetória profissional, né? Eu sou suspeita a falar, eu tenho um grande respeito, admiração pela professora Larissa Signorin e eu venho ao longo desses anos aprendendo, né, muito com ela. Então isso se estende tanto à trajetória científica, né, quanto também na prática clínica, né, a qual a gente vê, né, a diferença a qual os nossos pacientes eles apresentam após a aplicação da técnica. Então aqui vai, né, a minha sugestão para os acadêmicos, né, que estão iniciando, para os profissionais recém-formados, de aproveitarem essa oportunidade e estarem, né, fazendo o curso, tendo contato, porque sem dúvida é um divisor de águas na formação profissional de vocês. Meu nome é Carolina, eu sou fisioterapeuta e posso te dizer com toda certeza que foi a reorganização miofacial que fez a diferença num dos casos mais difíceis que eu já tive em consultório. Eu atendi um senhor que tinha sido submetido a diversos procedimentos abdominais em um curto período de tempo e ele apresentava muita dor lombar, uma sensação de repuxamento abdominal e uma restrição importante de movimento de coluna, em todas as amplitudes de movimento. Atendi ele durante 6 meses com uma evolução lenta, progressiva, mas muito lenta, e eu não sabia mais para onde correr em relação ao atendimento dele, a melhora dele. Foi aí que a doutora Larissa me apresentou o método, a forma de abordagem da reorganização miofacial, e eu comecei a aplicar nesse paciente. E após 3 semanas de aplicação do protocolo, sendo de uma consulta por semana, eu consegui ver realmente uma melhora significativa, tanto no movimento de coluna dele, quanto no nível de dor, quanto na sensação de repuxamento abdominal que ele tinha. O que fez, de fato, eu conseguir evoluir nesse caso. Então, depois disso, eu realmente uso essa linha de abordagem dentro dos meus atendimentos e tenho tido muito mais sucesso nos tratamentos. Oi, eu sou Helene, sou fisioterapeuta e vim falar um pouquinho sobre a reorganização miofacial, a RMF. A RMF entrou na minha vida há mais ou menos 1 ano e meio, durante uma aula da pós-graduação, e desde então eu utilizo o protocolo que a professora Larissa Signorin ensinou em aula. A RMF mudou muito a minha vida pessoal e profissional, trazendo mais conhecimento, mais qualidade de vida, mais satisfação e menos dores. Isso porque eu consigo realizar algumas técnicas em mim mesma e também porque eu já marquei a minha sessão com a doutora Larissa. Mais do que isso, meus pacientes relatam melhora na qualidade de vida, pois, quase como uma mágica, a RMF maravilhosa diminui muito as dores deles. Além disso, também percebo na minha prática que os pacientes demoram mais para me procurarem novamente. Isso porque a técnica, o efeito da técnica é mais duradouro, fazendo com que eles consigam ter essa qualidade de vida por mais tempo e demorarem mais a voltarem com dor. Isso quando voltam. A RMF ela é incrível mesmo. Eu aconselho muito a quem puder conhecer essa técnica, esse protocolo, que é muito bom. E eu agradeço imensamente a professora Larissa, né, e ela sabe disso, que entrou na minha vida e mudou ela para melhor. Desde aquela aula, desde que a gente se conheceu na pós-graduação, e ensinou com todo o seu amor e seu carinho tudo que ela vem pesquisando por tanto tempo. Então, um beijo, é isso, um pouquinho sobre o que é a RMF para mim.
Olá, eu me chamo Lara Maciel, sou fisioterapeuta, trabalho com yoga também, com a terapia manual e eu sou ex-aluna da Larissa Signorini e venho aqui dizer como o RMF, um método de reorganização miofacial, me ajudou a alavancar todo o meu sistema de trabalho e os resultados com os meus atendimentos. A Larissa e a GG são exímias profissionais e ter acesso a esse conhecimento me abriu muitas portas, me possibilitou trabalhar com o paciente de uma forma mais próxima, que é através da terapia manual, mas não só de forma passiva, aplicando as cargas necessárias junto com o movimento ativo. Então, assim, os resultados eles são incríveis, porque quando você coloca a mão no paciente, você tem esse contato um pouco mais próximo, isso te dá mais confiança também, inclusive até no tratamento. E é muito eficaz, fisiologicamente falando, o que essa colocação, essas cargas, enfim, esse conhecimento anatômico tão profundo é capaz de fazer quando a gente fala num processo de reabilitação. Eu sou professora de yoga, né? E acredito que a gente deve tratar o nosso paciente de forma integral, na fisioterapia e em qualquer outra área. Então, conectar a respiração, que também é algo onde a fáscia é modulada, conectar a mente, toda a consciência corporal que a gente proporciona para o paciente e os cuidados pessoais que as duas falam tanto, frisam tanto, é muito, muito importante mesmo. Sou aluna da Lari desde a faculdade, ela é um ser humano iluminado e eu sou muito, muito honrada de ter esse conhecimento dessas duas master professoras junto comigo. Então, a RMF é a base, assim, sabe? É muito incrível como tu tendo essa base, tu já consegue explorar e caminhar junto em outros, em outros meios que se entrelaçam nessa grande teia de aranha, que é a saúde. Então, eu sou muito grata de todo o meu coração, vale muito, muito, muito a pena de verdade. Conteúdo riquíssimo. Gratidão e namastê.